Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Vamos a mais um bate-papo sobre a Bíblia, uma conversando sobre a Bíblia. No vídeo passado, eu falei sobre o que é a alma, né? A alma é imortal, a alma não é imortal, a gente viu isso aí. E hoje nós vamos ver o estado do homem na morte, né? Lembra que eu falei semana passada, no estudo, na conversa passada, que a alma não é imortal. E a gente viu com algumas passagens bíblicas sobre isso. E hoje nós veremos então o que acontece com o homem na hora da morte. Se ele não morre e não vai para o céu, se ele não fica vagando por aí, se ele não vai para o inferno, o que acontece com ele? Nós vamos ver isso hoje nesse mais um bate-papo. Mas antes vamos orar, para pedir a guia do Espírito Santo. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse momento, pedimos aqui que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos ajude, nos faça entender as coisas que o Senhor quer mostrar, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, entender o que é que acontece com o homem, mas antes de mais nada, dê o seu like, compartilhe, comente, tá? E se inscreva no canal. Passe isso aí, é uma conversa, um estudo bíblico que nós estamos fazendo. Então vamos lá, qual é o estado do homem na morte? Na hora da morte. A gente já viu na semana passada não, né? No vídeo passado, o que é alma segundo a Bíblia, né? A gente respondeu algumas perguntas, o que é a alma segundo a Bíblia? A alma é imortal, o que são os espíritos e o que acontece quando morremos, né? E a gente viu ali que a alma não é imortal, né? Imortal só Deus. Quando fala assim que o espírito volta para Deus, é como se fosse a lembrança da pessoa que está com Deus, e quando ele, na ressurreição, ele vai voltar essa lembrança. Mas então o que acontece com o ser humano quando morre? Vamos lá. As Escrituras expõem claramente o que acontece com o ser humano quando ele morre, né? Olha aqui, quando Salmo 6, verso 5. Salmo 6, verso 5. Lembra que eu vou colocar isso aqui, tá? Um link aí que é para o blog que eu tenho e que tá as passagens lá. Diz assim: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem dará louvor? Então a gente já vê, a pessoa morre, não há recordação. Por que será? Lembra que a gente viu que a morte é considerada como um sono? E quando ele fala como um sono, é que ele está falando da profundidade da morte, tá? Como um sono. Quando a gente está naquele estado máximo de sono, e a gente vai entender, vocês vão entender, a gente não consegue, não lembra das coisas. Eu vou ser mais exato ainda, porque na época que foi escrito esse texto não tinha. Quem já fez uma cirurgia e tomou anestesia? Eu fiz uma cirurgia ano passado e tomei anestesia. Gente, é impressionante. Você desliga e só acorda no quarto. Ou antes do quarto, quando eu acordei, um pouco ali no canto ali no CTI, mas ele precisou me acordar, eu acordei e logo apaguei. Só depois acordei no quarto de novo. O médico me cortou, o médico costurou, tirou o que tinha que tirar, fez a cirurgia, não senti nada. A gente é como se fosse um pedaço de carne ali em cima. Isso é a morte. Isso é a morte. Quando a gente morre, se desliga, não acontece nada. E por isso que o Salmo diz aqui, na morte não há recordação de ti, no sepulcro não há quem te dará louvor. Salmo 30, verso 9. Salmo 30, verso 9. Lá diz assim: que proveito obterá no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declararás ele a tua verdade? O que acontece? Não louva a Deus, não tem. Que proveito há quando dessa cova porventura te louvará? Não, eles não louvam. E lembra que o que Deus falou para Adão: tu és pó e ao
pó voltará. Né? Salmo 115, 17, mais específico. Salmo 115, 17. Olha o que diz aqui. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Não louvam. Em outras palavras, sabe de nada. Olha Salmo 146, 4. Salmo 146, 4. Sai-lhes o espírito e lhes tomam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Vão ao pó. Não acontece nada. Eclesiastes 9, 5, 6. Eu estou usando muito o texto da Bíblia para não ter problema. Eclesiastes 9. Cinco e 6, olha. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz o esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que ele está dizendo aqui? Morreu, eles não têm conhecimento nenhum, não tem mais parte. Essa vida que nós estamos vivendo, quando a pessoa morreu, acabou. Não tem mais nada. Vou até repetir, olha o que eles dizem. Ele diz aqui, amor, ódio, inveja, para eles pereceram. Não tem sentimentos, tá? Não tem lembranças, não tem recompensa. As memórias jaz no esquecimento. Acabou. Quando nós morremos, nós entramos num sono profundo, tá? Isaías 38, 18 e 19 diz assim, a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não espera em tua fidelidade os que descem a cova, os vivos te louvam. Só os vivos louvam o Senhor. Fora isso, nada acontece. Nada, não tem nada para acontecer. Acabou, tá? Então, o que acontece com os mortos? Sono. É comparado como um sono, ou melhor, eu vou usar o exemplo que eu achei melhor. É comparado com uma anestesia geral. Tomou anestesia, você desliga. Quem já fez cirurgia sabe, tomou anestesia, desliga, não tem o que fazer, não dá para lembrar, não dá para fazer nada, não posso nem reclamar com o médico. Acabou. 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 Mas qual é a esperança então para quem morre? A esperança para quem morre? 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Que Paulo, grande Paulo. Paulo é alguém que quando Jesus voltar, eu vou querer conversar com ele. 1 Coríntios 15, verso 17. Que Paulo diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram no Senhor pereceram. O que Paulo está dizendo? A nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou? O que é que a gente ouve falar? Que Cristo ressuscitou. Se Ele ressuscitou, a nossa esperança é a ressurreição. Então a pessoa quando morre, pensa o seguinte, a pessoa quando morre, ela está lá apagada, acabou, foi ao pó, ela está pó. Só que nós temos uma esperança, a esperança não é a sepultura, a esperança não é ir para o céu assim que morre, a esperança não é ficar vagando por aí, a esperança como é a ressurreição, como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Olha aqui, Jó 19, 25. Jó 19, 25
Jó diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido em meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. O que Jó está dizendo? Que como a gente sabe que Jesus morreu e ressuscitou, nós ressuscitaremos. Nós o veremos, não o espírito. Olha que Jó diz assim, não é espírito. Não vou ficar vagando no espírito, não vou sair daqui a hora que morrer, o espírito sai, até porque a gente viu que não tem espírito. Eu sou uma alma, eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. Então, quando eu morro, olha o que diz aqui: depois revestido em meu corpo, na minha pele, em minha carne, verei a Deus. O que ele quer dizer isso? Vamos lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4. 14, 4,14, olha o que o Paulo diz. Pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Como? Olha, vou repetir. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Vai trazer quem está no céu? Vai trazer quem? Vai trazer os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavras do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos, vou repetir. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Verso 17. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não iremos como espírito. Não é espírito. Não vem. O que ele diz aqui é o seguinte: quando Jesus voltar, tá? Quando Jesus voltar, ó, 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17, quando Jesus voltar, o que acontece? Ora, né? Como Jesus ressuscitou, ele irá ressuscitar os que dormem. E ele fala, nós não seremos antes dos quem estiver vivo, né? E ele cria que ele estaria vivo, mas nós vivos, ele está dizendo assim, nós os vivos, eu creio nisso. Nós os vivos não precederemos. Então o que é que vai acontecer primeiro? Primeiro é a ressurreição daqueles que morreram na esperança da volta de Jesus. Tá? Depois os vivos serão transformados. E aí serão arrebatados. Entendeu? Então ninguém vai para o céu ainda. Ninguém vai ficar andando pelo céu. Nós estamos aqui. Morreu, nós vamos ficar dormindo. Ou anestesiados. Eu acho que melhor essa palavra. Anestesiados. Para quando Jesus voltar, ele vem nos buscar. Sabe, gente, é interessante, porque se a gente morresse e ficasse andando por aí, fosse para o céu, fosse para o inferno, fosse para o purgatório, ficasse zanzando por aí, né? Para que Jesus teria que voltar? Não tem necessidade, não tem lógica. Não tem lógica. Então, quer dizer, Jesus vai voltar, aqueles que estão passeando pelo céu, aqueles que estão salvos, aqueles que estão já ali aproveitando da glória, quer dizer, volta para o túmulo e aí ele ressuscita? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Se Jesus vem e vai, como Paulo diz, ó, e é Paulo que está dizendo, hein? Não é nada invenção minha, tá? Como o Paulo diz, que quando Jesus voltar, eles ressuscitarão, então é porque está aqui. Ele não vem buscar quem está lá. Ele não vem buscar quem está lá, ele vem buscar quem está aqui.
Então é porque as pessoas estão aqui, morreu, está descansando, descansando no Senhor, está anestesiado. E assim, é interessante porque o ensino da imortalidade da alma põe de lado a redenção. Porque se a pessoa é imortal, não precisa Jesus voltar. Para que a volta de Jesus? Não tem lógica, não tem necessidade. Então, a imortalidade da alma quebra, destrói a ressurreição de Cristo e destrói a segunda vinda de Cristo. Então, por isso que nós estaremos descansando. Aí você vai falar, tá bom, mas e quando as pessoas veem fantasma, vê parente que morreu, vê alguma coisa, né, assim. É o seguinte, irmãos, amigos, irmãos, e espero que você entenda o que eu vou falar, mas quando a pessoa vê algum espírito, algum fantasma, alguma alma, né, não é isso que ele está vendo, tá? O que ele está vendo são anjos maus, são demônios, tá? São demônios, porque o princípio é o seguinte: se a pessoa, se os mortos não sabem de nada, se os mortos estão, quem é que aparece? Quem é que aparece? Não é, infelizmente, são demônios, né? São anjos caídos, anjos maus. Paulo fala que eles, até eu estou só tentando lembrar qual é a passagem de Coríntios, que ele diz assim que eles podem até prefigurar a Cristo. Se Satanás pode se transformar num anjo de luz, né? Se Satanás pode aparecer como um anjo, segundo Coríntios 11. Segundo Coríntios 11, ó. Diz assim, 11:14, diz assim, segundo Coríntios 11:14. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, se Satanás pode se transformar em anjo de luz, ele pode se transformar em qualquer pessoa, em qualquer um. Então, quando você tem um contato, às vezes, com alguém que você acha que apareceu que morreu, não é o seu ente que morreu. É um anjo do mal. É um anjo do mal. Quando você assiste esses filmes de terror, quando você assiste essas coisas temerosas, o que você está colocando é dando audiência aos anjos do demônio. Tá? Deus não trabalha assim. Deus não é assim. E se você pensar num ser de amor, é de pensar, imagina que se você morresse agora e pudesse ir para o céu e olhar o que os seus parentes estão passando na terra, olhar sofrimento, dor, angústia, você ia estar feliz? Não. Ou se você fosse para o céu e de repente algum parente seu fosse para o inferno, como dizem que do inferno, você está lá no céu com os anjos e tal, e alguém está sofrendo, queimando, sendo angustiado por demônios. Isso não é amor. E Deus é amor. Tá bom? Então a gente viu o que é alma no vídeo passado, esse a gente viu o estado da morte. Então a pessoa quando morre é como se estivesse anestesiada, não sente nada, não sente dor, não sente angústia, não tem pensamentos, ela simplesmente está dormindo e a parte física, a parte desaparece. Quando Jesus voltar, ela ressuscitará. Ela não está no céu, ela não está no inferno, ela não está no purgatório, ela não está andando, assombrando por aí. Ela está descansando até a volta do nosso Senhor Jesus. E o que aparece aí, essas entidades que a gente pode dizer, não são parentes, não são amigos nossos, não são pessoas, são anjos do demônio que se transformam em pessoas, tá bom? No próximo vídeo eu vou trazer assuntos assim
texto, vou responder alguns questionamentos aqui, uma polêmica, principalmente a parábola do rico e Lázaro, tá bom? Um abraço até vocês, fiquem com Deus, até a próxima.